dia. Tá meio diferente isso aqui. Então, ficou preocupado ontem? Não. Muita gente está ansiosa por causa do Brasil, mas eu não estou querendo perguntar sobre o Brasil, não. O que tira a sua paz? O que tira e o que te preocupa, e o que te preocupou durante essa semana, o que tem te preocupado? Nós reagimos às circunstâncias, que acontecem de repente na nossa vida. Esses dias eu estava vindo de Virgínia com a Zita, e quando eu cheguei no pedágio, eu falei para a Zita, nunca vi o pedágio tão tranquilo, né? Agora a gente vai chegar em Taubaté, você já está ansioso para chegar, né, em Taubaté, porque a gente está cansado da viagem, vai chegar tranquilo, rapidinho. Quando foi chegando perto de Pinda, tinha tido um acidente. Para tudo. E aí, o que você faz quando você está num engarrafamento? O que você faz? Você espera, né? Eu pus no Waze, e o Waze falou assim, vai por Pinda, né? Por dentro de Pinda. E eu falei assim, mas será que eu vou esperar? Eu fiquei naquela dúvida, espero ou não espero? Espero ou não espero? E falei, não vou esperar. Fui por Pinda, por dentro de Pinda. Levou mais ou menos uns 40 minutos a mais do que eu chegaria se eu ficasse esperando na Dutra, né? A gente toma as decisões da gente porque a gente quer resolver, mas a melhor coisa é espera. Calma. Ora, né? Podia estar orando, um acidente na frente, vamos orar para que não tenha acontecido nada com as pessoas. Vamos conversar um pouquinho, né? Não, eu tenho que resolver as coisas conforme eu quero resolver, né? O Lutero, ele fala uma coisa. 3 coisas que acontecem na caminhada cristã. 2 nós temos que fazer e uma acontece. Não tem como impedir, né? A primeira coisa é a oração. Então, você está num engarrafamento ou numa situação que aconteceu, ora, né? A segunda coisa é meditação na palavra. Pensa na palavra, ora a palavra, tal. E a terceira que acontece é a provação. A provação vai vir na nossa vida. E esse texto de Filipenses, capítulo 4, é um texto bem conhecido e a gente vai pensar sobre essa questão da paz. Versículos 6 e 7 é o que nós vamos ler só. E eu não sei como que está a sua vida, foi essa semana, o que aconteceu. Sei que acontece coisas difíceis e a gente fica sem saber o que fazer, né? E às vezes quando você está num problemão, você lê esse texto, você fica até com raiva, né? Não andeis ansiosos, né? Vamos orar? Pai querido, quero agradecer ao Senhor por essa manhã. É tão bom estar na Tua presença. Obrigado, Deus, por aquelas pessoas que vão ver essa pregação pelo YouTube, que o Senhor use essa palavra para nos tranquilizar, para buscar a Tua paz. E Deus, que o Senhor traga para cada um de nós, que essa manhã estamos aqui. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, que venha sobre a nossa vida, que a gente entenda que paz é essa. Que o Senhor trabalhe no nosso coração e que a gente saia daqui mesmo diferente do que entramos. Em nome de Jesus. Amém. Então o texto diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então aqui não está falando não fique ansioso, é não andeis ansioso, tá? A ansiedade vem, a coisa mais, não sei se você já conhece uma pessoa muito ansiosa, eu conheço algumas pessoas ansiosas, né? Muito ansiosas, mas você é ansioso, você está preocupando com a coisa, nem aconteceu, você já está preocupando, né? O frio está lá no sul, você já está com medo, já está com o cobertor no pé, é assim que a gente é ansioso, a gente fica meditando, pensando nas coisas. E essa igreja de Filipos, é interessante que no capítulo 16 de Atos é que essa igreja ela nasce, né? Nasce de uma mulher, tá? Chamada Lídia. Ela está indo para um lugar de oração perto de um rio. E Paulo, Silas, Timóteo e Lucas estão juntos, caminhando para esse lugar de oração para poder pregar. Paulo, ele era estrategista, ele ia tanto em sinagoga, nessa cidade, era uma cidade grega,
não tinha provavelmente sinagoga, ele vai para essa cidade e vai para um lugar de oração. É um lugar onde estrategicamente ele vai falar sobre o Evangelho, falar sobre o Senhor. Então, nesse grupo de oração que está ali, ele começa a pregar. E essa mulher, Lídia, é tocada por Deus e ela crê. E ela convida eles para ir para a casa dela e aí nasce a primeira célula, né? O primeiro grupo familiar daquele local. Ela e a família dela são batizados. Depois, Paulo está andando, pregando nas ruas, em todo lugar que ele ia, ele pregava, e uma mulher, uma jovem adivinhadora, está próximo e começa a falar, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Ela começa a falar isso por tempo, dias e dias, até que ele fica nervoso, né? E vai e fala para a mulher, expulsa o demônio daquela mulher, daquela moça, e ela é liberta, e os donos daquela mulher, os senhores daquela mulher, perde o lucro e manda Paulo e Silas para a cadeia, né? Timóteo e Lucas não vão nessa. Mas Paulo e Silas vão na cadeia, são açoitados e tudo, estão lá na cadeia. De repente vem um terremoto e mais uma família, um carcereiro, ele pergunta o que posso fazer para ser salvo. Jesus fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele leva ele para a casa dele, limpa as feridas e tudo, e a casa dele se converte. Então, dessas duas famílias se forma essa igreja de Filipos, em Filipos. E é interessante que nessa igreja, por 6 anos, né, Lucas é que se torna o pastor dessa igreja, né, o médico e o pastor dessa igreja. E essa carta, ela é escrita depois de 10 anos. E aí Paulo já está na prisão, tá? Então, ele na prisão, ele escreve, por isso essa carta, ela tem 17 vezes, ela fala sobre alegria, alegrei-vos e tudo. E é estranho eu falar de ansiedade, uma pessoa fala de ansiedade, fala de paz, né? Não sejam ansiosos, tenham paz, alegrem-se, uma pessoa que está presa. Então, ele tinha, em toda a vida, em todo o contexto de vida dele, ele tinha uma autoridade para falar para essa igreja, olha, vocês estão caminhando, né? Depois de 10 anos de igreja, estão caminhando de uma forma errada. Alguma coisa está errada nessa igreja. Então, essa igreja não estava perfeita. Essa igreja era uma igreja boa, uma igreja que o ajudava. Inclusive, ele está agradecendo sobre ofertas que essa igreja fazia para ele, mas ele estava com algumas preocupações. E ele escreve essa carta para a igreja inteira. Abra Filipenses 1:1 aí. Diz assim, Paulo e Timóteo, servos do Senhor Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então ele fala, essa carta tem que ser lida para todos. Todos têm que ver e ouvir essa carta. Essa carta é importante para vocês. Eu estou percebendo algumas coisas nessa igreja que não estão indo bem. Essa igreja está começando a adoecer. E o que você faz quando uma pessoa está doente? Você tem que perceber o que está adoecendo as pessoas, qual que é o sintoma da doença e combater esses sintomas, é o que Paulo está fazendo. E no Filipenses 2:2, ele fala assim, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, essa igreja, ela não estava com o mesmo sentimento, com o mesmo amor, não estava coesa, não estava em comunhão, né? Nem com Deus, nem com eles. Essa igreja tinha algumas situações que eles estavam vivendo que estavam realmente complicando aquela igreja. Veja o 14 do 2. Fazei tudo sem murmuração e nem contenda. Então, as pessoas estavam começando a murmurar, a ter contenda, a ter conflitos. E o que isso reflete na minha vida, na sua vida, numa igreja, né, em que eu tenho um conflito com uma pessoa, que eu começo a murmurar com uma pessoa, contra uma pessoa, os problemas, né, vão se aflorando. E o que acontece com a gente? A gente perde a paz, né? Não tem como você ter paz se você está mal com o irmão. Você está murmurando contra o irmão está murmurando contra você. Se você não tem o mesmo pensamento, se não há uma unidade em Cristo nessa igreja. E aí ele conta um caso, ele fala sobre um caso específico, está no 4:2.
Vamos ler o 2 e o 3. Diz assim: rogo a Evódia e Sintique que pensem concordantemente no Senhor. E a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente, como os demais cooperadores meus, cujos nomes encontro no livro da vida. Então, essas duas mulheres que foram cooperadoras, que estavam juntas com ele, que trabalharam para o fortalecimento dessa igreja, tinham algum problema, algum conflito, né? Então, é nesse contexto de olhar para uma igreja que começou bem, que caminhou bem, que cresceu, que ajudava, mas que começou a ter alguns problemas, algumas situações, algumas circunstâncias que começou a causar uma desunião, né? E o que a gente faz quando a gente está numa desunião, ou a gente se encontra num engarrafamento, né? A gente tem que pensar, se acalmar, e o que eu vou fazer com relação a essa situação? É o que Paulo está falando, tem uma doença que tem que ser tratada. E vocês precisam ter paz. Vocês precisam buscar paz, né? Tem 3 questões que a gente tem que pensar nessa questão de paz. Primeiro é, que tipo de paz é essa? Que tipo de paz que Paulo está falando para que eles tenham, né? A segunda questão é, como a gente consegue ter essa paz? Se você veio aqui angustiado, preocupado, né, ansioso por alguma coisa, você precisa entender como você consegue encontrar essa paz. E a terceira é como manter essa paz, como continuar em paz, né? Como eu falei, as circunstâncias da nossa vida vai ter problemas, né? Nós vamos ter tribulações, problemas, circunstâncias que fatalmente vão acontecer, se não aconteceu, vão acontecer na nossa vida. A gente precisa olhar para essas circunstâncias e saber como agir nessas circunstâncias. Conflito com o irmão, conflito em casa, conflito no trabalho, né? Várias circunstâncias, né? Então, a primeira questão é, que tipo de paz é essa? Que tipo de sossego, de tranquilidade, né? Não é você fingindo que não existe problema, é você sabendo que o problema está ali, mas como que você consegue essa paz, né? E a Bíblia, Jesus, abra sua Bíblia em João 14, 27. João 14, 27. Jesus está nesse tempo falando várias coisas com os discípulos, né? Ele vai confortando os discípulos, porque ele indo para a cruz, ele estando crucificado, ele sabia que muitas coisas viriam na mente e no coração desses discípulos, e eles iriam olhar e ia se desesperar, e ia ficar ansiosos em várias questões. Mas Jesus fala para eles assim, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. O mundo e não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, né? Então, o mundo dá uma paz para nós, mas a gente está em paz no mundo quando a gente está bem financeiramente, né? Bem de relacionamento em casa, bem de relacionamento com a família. Então, a paz do mundo é circunstancial. De acordo com eu estou bem e tal, está tudo acontecendo certo, conforme eu planejei, conforme eu quero, então eu estou em paz. Essa é a paz do mundo, né? A paz que a gente busca no mundo. Mas a paz que ele está falando aqui, a paz que vem de Deus, que Jesus ensina a gente ter, é além das circunstâncias, é independente das circunstâncias. E a gente tem crise na família, a gente tem crise na igreja, a gente tem crise no trabalho, a gente tem crise de várias formas. Uma doença vem repentinamente, a gente não está nem pensando sobre isso, de repente começa uma dorzinha, a gente vai verificar o que é aquilo, e a gente percebe que a coisa é mais grave do que a gente pensa, né? Então, paz que Cristo oferece não é a ausência de preocupação, mas é como lidar com ela, né? Eu já contei sobre isso, foi pedido para as crianças fazer desenhos, né, sobre paz. O que é paz? Então, uma pessoa desenhou um mar bonito e tudo, uma praia linda, outra
desenhou um pássaro muito bonito e foram desenhando, e o prêmio foi dado para uma pessoa que desenhou um céu todo preto, uma tempestade muito forte, mas no centro dessa figura tinha um passarinho num ninho, né, com seus filhotes, agasalhado, bem quietinho ali. E apesar do vento, apesar da tempestade, aquele passarinho estava em paz. E esse ganhou o prêmio de paz, né? Uma paz que excede o entendimento nosso, né? E para a gente pensar sobre isso, algumas circunstâncias de pessoas que estavam angustiadas, que estavam ansiosas, e na Bíblia relata alguns fatos em que as pessoas encontraram paz. E de que forma? A Bíblia tem uma história de uma mulher, né, que consultou vários médicos, ela tinha um problema de fluxos de sangue que não se curava, né? E aí ela vê falar de uma pessoa que representa o que nós estamos procurando, que é a paz, né? Jesus. Ela vê falar que Jesus poderia resolver aquele problema que ela estava, aquele problema que ninguém poderia resolver. E ela pensa assim, se eu tocar no manto dele, eu vou ser curada. E aí ela vai, no meio de uma multidão de pessoas, ela toca na orla do manto de Jesus. E Jesus para e fala assim, alguém me tocou, né? Espremido no meio de um monte de gente, ele fala, alguém me tocou. Os discípulos olham para ele, mas Senhor, está todo mundo te tocando aqui, né? Ele falou, não, alguém me tocou com fé, porque saiu virtude de mim. E aquela mulher foi curada. Nesse contexto mesmo, tem um homem chamado Jairo, que tem uma filha que está muito doente. E ele chega, Senhor, minha filha está doente, o Senhor pode ir lá, cuidar dessa menina e tudo? E Jesus fala, vamos seguir, vamos lá. E aí para no meio dessa mulher e o tumulto fica grande ali e o tempo, né, que ele precisava, que aquela menina estava se acabando, ele vai ficando mais preocupado e o mestre demora um pouquinho e aí Jesus, o mestre, volta a caminhar com Jairo. Quando vai chegando perto da casa de Jairo, umas pessoas falam para ele assim, não adianta mais incomodar o mestre, a sua filha já morreu. E aí Jairo fica meio assim preocupado, Jesus, não temas, crê somente. E continua a caminhar com Jairo, e quando chega na casa de Jairo, ele fala, essa menina não está morta, ela está dormindo. E todo mundo começa a rir e tal, e ele entra, e ele fala, Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. E aquela menina levanta, né? E o mesmo, esse que eu estou contando é no capítulo 8 de Lucas. É interessante que esse capítulo 8 tem vários milagres, várias coisas maravilhosas, né? Tem um homem, Gerazeno, é um homem que está cheio de demônios, né? Um homem que não convive mais com família, está longe de tudo, está morando em sepulcros. Quando eles prendiam esse homem, porque ele era incontrolável, ele arrebentava com as cadeias e ele estava no meio de sepulcro. E quando Jesus se apresenta perto desse homem, Jesus repreende os demônios e tudo, ele é liberto. Esse tipo de paz, né, que Jesus traz, e tem vários outros exemplos que eu poderia usar aqui sobre Jesus, sobre a paz, essas pessoas que receberam essa graça de Deus, esse milagre de Jesus, elas ficaram em paz, né? Essa é a paz. A nossa paz, que excede todo entendimento, está na questão de enxergar quem é Cristo e o que Ele pode fazer por nós. Mesmo que a resposta dele esteja não para o problema que nós estamos pedindo, nós estamos em paz, né? Paulo pede por 3 vezes para que Ele cure ele de um espinho na carne, e ele pede, Jesus fala assim, minha graça te basta. Sossegou, ele ficou em paz. Esse é o grande ponto. A paz que nós precisamos é Cristo. Só Ele é a nossa paz, né? Então, o que você tem que te preocupado? O que tem que tirar da sua paz? Você está olhando para Cristo e falar, Ele pode resolver esse problema que eu estou. Só Ele pode resolver esse problema. Tem um provérbio chinês que fala assim, há 2 coisas com que você tem que se preocupar. A primeira coisa é se você está são, e a segunda é se você está doente. Aí ele fala, se você estiver são, você não tem com o que se preocupar.
Mas se você está doente, há duas coisas que você tem que se preocupar. Se você está doente e vai ser curado, você não tem que se preocupar. Mas se você está doente e é para a morte, aí tem duas coisas que você tem que se preocupar. Se você está doente e não é para a morte, você não tem que se preocupar. Mas se você está doente e é para a morte, você vai para o céu ou você vai para o inferno, né? O provérbio chinês ele fala de céu e inferno, mas ele não sabe a resposta do final, nós sabemos, né? Então, se você vai morrer, você vai para o céu ou vai para o inferno? Então, quando a preocupação é grande, você tem que pensar o seguinte: quem que é e que pode resolver esse problema, né? Eu tenho que descansar no Senhor, eu tenho que entender que Jesus, Ele pode mudar ou me responder, ou me dar a resposta daquilo que eu estou passando. E aí vem a segunda pergunta que a gente pode responder hoje para você, é como posso ter essa paz? O versículo 6, ele está falando sobre duas coisas que nós podemos fazer, né? Primeira coisa, ele fala, não andeis ansiosos, né? A ansiedade vem, o problema vem, mas eu não posso caminhar com ansiedade nem preocupado. Ele fala, sejam em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Tudo, aqui é tudo, tá? Tudo. É chegar até Jesus e colocar, eu vou colocar isso diante do Senhor. E às vezes a gente, uma criança às vezes ensina a gente, né? Sobre preocupação e tudo. Esses dias, antes da convocação da Copa, tinha um menininho que falou para o pastor assim, eu quero pedir a Deus que o Neymar seja convocado, né? Não estou querendo levar para esse lado, tá, irmãos? Assim, o futebol, tudo. Mas eu estou falando que aquela criança pediu e o Neymar foi convocado. Isso aumentou a fé daquela criança, né? Mas não é essa a questão. A questão é que nós temos que apresentar a Deus todas as nossas preocupações, pequenas ou grandes, colocar diante do Senhor, em confiança, como aquela mulher do fluxo de sangue, se eu tocar na orla do manto dele, eu vou ser curado. Se eu puder estar próximo dele, falar com ele, eu vou apresentar o meu problema para ele. Eu estou com um problema em casa, com esposa, com filho, com marido, eu estou com esse problema sério em casa. Senhor, eu vou dobrar o meu joelho e vou falar com o Senhor. Me ajuda, Senhor. Esse problema eu não posso resolver, mas o Senhor pode. Eu creio que o Senhor pode. Ou me ensina a lidar com essa situação, né? Eu tenho um problema de saúde. Aconteceu uma coisa muito séria comigo. O que eu faço, Senhor? Eu vou colocar diante do Senhor. Eu confio que o Senhor já curou, o Senhor ressuscitou Lázaro, eu sei que o Senhor pode fazer. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha, mas eu creio que o Senhor pode. Coloca diante do Senhor tudo, toda a inquietação que você tiver, né? Tudo. Ora o Salmo 142, rapidinho aí. Salmo 142. Esse salmo, Davi fala quando ele está escondido numa caverna, né? Perseguido por Saul, ele fala assim, Senhor, eu com a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim se esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me oculto a armadilha. Olho à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém por mim se interessa. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és meu refúgio, meu quinhão, na terra dos viventes. Atende meu clamor, pois vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são muito mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me renderão quando me fizeres esse bem, né? Então você veja assim que Davi, numa situação que para ele é impossível, ele está
uma perseguição, uma tristeza, longe de todas as pessoas que ele ama, que faz parte da família dele, em fuga, ele coloca o coração dele diante do Senhor. O que Paulo está falando aqui, ele escreve da prisão, né? É colocar toda a inquietação, todos os problemas, tudo aquilo que me angustia diante de Deus. Seja qual for o problema, pequeno ou grande, coloca diante de Deus. Porque Ele pode, porque aí a gente aprende a dependência de Deus, a confiança em Deus, em todas as formas, né? Tem um salmo que fala que os que semeiam com lágrimas, né, cegarão com alegria. E essa carta está falando, alegreis no Senhor, alegre-se no Senhor, se deleite na presença do Senhor, se achegue à presença do Senhor. Isso tem que ser parte da nossa vida. Todas as coisas, todos os problemas, todas as circunstâncias, aprenda a colocar diante de Deus, né? Eu já conversei com algumas pessoas que eles falam assim, eu não peço para Deus porque Ele tem muito problema maior para resolver. É bobagem, né? Todos nós aqui, né? Eu não sei qual o problema que você chegou hoje, nesse dia, nessa manhã aqui, mas todos nós, com esse problema que está no nosso coração, Deus sabe. Deus, Ele ouve cada um de nós individualmente. Ele sabe o que está passando no seu coração. Ele sabe o que está angustiando a sua vida. Ele sabe. E Ele pode te dar uma resposta. A resposta está nele, a paz está nele. E aprender a ter essa paz é colocar diante dele todas as suas petições. Tudo, é isso que Paulo está falando. Então a vida de oração, ela se torna mais frutífera. Porque mesmo um não de Deus nos tranquiliza. Mesmo um não de Deus nos tranquiliza, não é assim? E ouvir o sim ou não de Deus, o resultado da nossa oração, ele começa a ser desenvolvido, né, por uma vida de oração diante de Deus. Eu começo a ter sensibilidade para ouvir o que Deus está falando. Sensibilidade. Partido de um relacionamento íntimo com Deus, de busca sincera por Deus. Então, o primeiro ponto de como posso ter essa paz é apresentar tudo diante de Deus em oração. Seja conhecida diante de Deus, fala com Deus. Ele sabe, mas Ele quer que você fale com Ele. Fala com Ele. Senhor, estou preocupado com meu filho, cuida dele para mim. Senhor, estou preocupado com a minha esposa, cuida dela para mim. Senhor, estou preocupado com meu marido. Senhor, estou preocupado com aquela pessoa da célula que está com problema, cuida dela. Senhor, no meu trabalho eu estou tendo muitas circunstâncias difíceis, né? Senhor, eu estou desempregado, mas cuida de mim, né? Senhor, estou com essa situação de doença, cuida de mim. Senhor, uma pessoa que eu conheço está doente, está numa situação difícil, cuida dela. Tudo colocado diante do Senhor. O segundo ponto que ele fala aqui, pela oração e pela súplica com ações de graça. Agradecer a Deus em todas as coisas, né? Em tudo dar graças, né? Senhor, obrigado, que estou pedindo várias coisas para o Senhor e sei que o Senhor pode. E já te agradeço pelo resultado. Eu te agradeço, Deus, pela minha vida. Te agradeço que o Senhor foi misericórdia comigo. Eu agradeço pela minha família, a família que o Senhor me deu. Eu agradeço por essa família. Por mais difícil que seja o convívio na família, eu te agradeço por ela. Porque através da família o Senhor está me ensinando a amar, ensinando a ter compaixão, a ser tolerante, a desenvolver os frutos do Espírito que o Senhor tem oferecido para mim. Agradecer pelo emprego, né? Pela situação que você está vivendo. Agradecer pela igreja. Obrigado, Deus, pela igreja que eu tenho frequentado. Tem sido bom para mim. Agradecer pelo pastor. Amém, irmãos? Amém.
Agradecer pelos pastores da igreja, pelas esposas do pastor também, né? Pela liderança que tem nessa igreja, pelos jovens da igreja, pelas crianças da igreja. Se você pensar em tantas coisas que você tem que agradecer a Deus, você vai ter um tempo de oração e gratidão a Deus muito maior, né? A gente precisa ter essa questão, agradecer pela salvação, pela graça. Você é salvo pela graça? Senhor, obrigado pela sua salvação, né? Tem um filme, que eu sempre cito, Bambus do Inverno, que no final do filme, vou contar o final, você não assistiu ainda, você devia ter assistido, agora eu vou falar. A mocinha que está convertida e tudo, ela chega para o pai dela e fala assim, pai, a única coisa que eu não entendo de Deus é isso. A minha avó pedia pela cura dela e ela nunca foi curada, Deus nunca curou, né? Então esse é o milagre que a minha avó pediu que ela não conseguiu, né? E o pai dela, que não era cristão, ele falou assim, não, você não entendeu. A sua avó conseguiu o milagre que ela queria. O milagre que ela queria é a sua conversão. Ela nunca pediu pela vida dela, pela saúde dela. Ela sabia que ela estava preparada para ir embora. Mas o milagre que ela pediu é pela sua conversão. E isso Deus concedeu. Que coisa linda, né? E ela pega aqueles livros daquele evangelista que foi assassinado pelo regime chinês. Ela pega os livros de evangelismo, de discipulado dela, pega tudo e sai para fazer a obra que o evangelista fazia. Esse é o final do filme. Eu acho lindo, né? Essa questão do clamor a Deus, do clamor a Jesus e sair em paz com a obra de Deus, né? Então, para a gente entender essa paz é Cristo. Cristo é a nossa paz. Conhecer a Cristo que nos traz paz. Porque tudo aquilo que nós precisamos, Ele já fez. Nós falamos hoje de promessas, né, nos Salmos. Até o professor falou que são 700 promessas, né? Deve ser isso, 700 promessas. Todas elas ou se cumpriram ou se cumprirão. Nenhuma das promessas do Senhor não vão se cumprir na nossa vida. Então, o tempo que nós estamos caminhando, né? A situação que nós vamos viver, tudo era programada por Senhor para nos fazer com que a gente viva como Paulo viveu, né, em paz. Eu confio no Senhor. Estou com esse problemão, mas eu confio no Senhor. E eu te agradeço, até pelos problemas, porque os problemas têm me ensinado a como lidar, como viver, né? E o terceiro ponto é como viver e continuar em paz, né? Como eu falei, Paulo estava na prisão, né? Agora você imagina, essa carta tem muito mais significativo, é muito mais significativa para essa igreja, sabendo aonde ele estava. Ele está falando, vocês alegrem-se no Senhor, né? Tem uma paz de Deus. E eles pensam, poxa, mas ele está preso e está escrevendo isso para nós. Isso é um exemplo, né, de prática de fé que nós temos que ter. É isso que faz toda a diferença nas pessoas que nós falamos de Cristo. A pessoa olha para nós e fala assim, peraí, mas está falando de Cristo, mas ontem estava gritando na casa dele que a vizinhança inteira ouvia, né? Será que é assim a nossa vida? A vizinhança sabe todos os conflitos que nós vivemos, né? Eu tenho lá na minha vizinhança, né, o pessoal que acha que eu sou muito bom pai, muito bom marido, né? E realmente eu sou, né? Mas teve um dia que eu dei um grito com o Jonas, e o Jonas é uma benção de pessoa, ele não está aqui, então eu vou falar dele. E eu dei um grito com ele, e a Zita fala assim, ninguém precisa saber o que está passando aqui dentro de casa. E aí eu fiquei com tanta vergonha, não porque as pessoas iam saber, mas porque eu falei, ia ter uma impressão de mim diferente, né? Mas eles iam ver que eu estava ali no meu coração, né? Então, como que essa paz que Paulo prega é vista pela igreja? Puxa, esse cara, ele
tem autoridade para falar sobre isso. Ele tem autoridade para falar, não andes ansiosos, porque ele não anda ansioso. Ele está escrevendo uma carta, alegrei-vos no Senhor, incentivando a igreja a largar de lado tudo aquilo que atrapalha o Evangelho. Chega de murmuração, seja de briga, chega de picuinha, coisa pequena. Coisa pequena. Quando você pensa no problema seu, debaixo da grandeza de Deus, você vê como é pequeno as coisas que eu ponho em queixa. As coisas que eu murmuro. Né? Principalmente quando você vê algumas coisas que algumas pessoas passam. Mas a maturidade cristã leva a gente a viver em paz, e a paz que excede todo o entendimento. Ele está falando aqui, é que nós, as pessoas de fora vão olhar para nós e falar, mas como que a pessoa pode ter paz com uma doença terminal? Como que a pessoa pode ter paz com esse problemão que ela está vivendo? Eu estou vendo esse problemão que eles estão vivendo. Com essa perseguição severa que eles estão sofrendo. Como que a pessoa pode ter paz com tantas circunstâncias? Obrigado, irmão. Então, pastor. A garganta já estava seca, mas não vou tomar agora não. Obrigado. Perdão, irmão. Mas aí, no 4:11, olha que Paulo fala assim, ele fala para a igreja. E quando ele fala para a igreja, não era uma coisa assim de soberba, nada, ele fala algo que ele aprendeu, né? Ele fala, digo-vos, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é a paz que excede todo entendimento. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Dobrar o joelho e agradecer a Deus por situações difíceis, né? E Deus, que ele fala, voltando no 7, Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. É assim que a gente aprende a viver em paz. Deus está guardando o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Deus está intercedendo por nós, Deus está trabalhando na nossa vida, trabalhando no nosso coração e vai nos manter em paz. O problema vai surgir, ou já está no meio do problema, ou ainda está, não sei como está a sua vida, mas Deus está cuidando, né? Jesus fala, eu estou convosco, não temas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, né? Eu vou lhes preparar um lugar, tudo isso para nos tranquilizar. Nada que aconteça com cada um de nós nesse mundo vai mudar o plano já estabelecido por nós, por Deus, para a glória, né? Se você está preocupado com uma casa aqui, ele falou que eu vou te preparar um lugar muito melhor do que você imagina. Muito melhor, porque Jesus vai estar presente naquele lugar. Vai nos iluminar, vai nos aquecer, vai nos abraçar, vai enxugar nossas lágrimas. Mas isso de enxugar lágrimas não é lá na frente não, já está fazendo isso. Se você estiver chorando na presença de Deus, Ele está presente. Ele pode enxugar suas lágrimas, Ele pode falar, vamos comigo, vamos caminhar. Tem aquela história do homem que falou assim, Senhor, eu tenho caminhado com o Senhor muito tempo, eu tenho visto os seus passos junto comigo na areia, né? Mas quando eu tive os maiores problemas, eu estava caminhando sozinho. Eu olhava para a praia e via só os meus passos. Aí Jesus, né, fala na história que Jesus fala assim, quando existia só um passo, eu estava te carregando no colo. Essa é a impressão que nós temos que ter. Quando nós sentimos que Ele não está presente, Ele está mais presente ainda. É o momento em que eu tenho que sentir a presença dEle, né? Paulo, ele fala sobre isso como autoridade, que tem um momento no naufrágio, né, dele, do barco que ele está, indo para Roma, em que está todo mundo desesperado, e Paulo fala assim, ninguém saia do barco, façam o que eu estou dizendo, que nenhuma vida vai se perder, de todos que estão aqui. E ele está assim, em oração, um momento que ele está em oração, naquele rebuliço, né?
E Jesus chega próximo dele e fala, não temas, nenhuma vida se perderá. E aí essa mensagem que ele passa para as pessoas. Momento em que a ansiedade para todos estava muito forte. E até Paulo mesmo, ele estava ali naquele momento meio que vai ser agora? Será que é a hora que o Senhor vai me levar? E aí Jesus vem e fala com ele. Assim deve ser também a minha vida, a sua vida. Colocar diante do Senhor e ouvir a resposta dele. Seja qual for, ela vai nos trazer paz. Amém? Vamos orar. E eu queria que nessa manhã, todos nós temos as nossas preocupações, eu queria que você colocasse diante do Senhor. Primeiro você fala, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração, eu tenho me angustiado com esse problema que eu estou vivendo, mas eu queria colocar esse problema diante do Senhor. Eu não sei como resolver. Esse problema pode ser familiar, pode ser financeiro, pode ser um problema de saúde, seja o que for. Coloque isso diante do Senhor. Fala, Senhor, eu queria colocar isso, apresentar isso diante do Senhor. Mas não faça isso sem a segundo ponto. Agradeça a Deus. Sou grato que apesar do problema que eu estou vivendo, eu sei que o Senhor está presente na minha vida. Eu sei que o Senhor pode fazer a diferença na minha vida. Essas duas coisas eu queria que você fizesse essa manhã. Colocasse o que tem te angustiado diante de Deus. E agradecesse a Ele pela misericórdia, pela bondade, por quem Ele é. Independente da resposta que Ele vai te dar uma resposta. Amém? Vamos ficar de pé? Não sei que música a gente vai cantar. E se você quiser sair do seu lugar, vir aqui para a gente orar junto sobre essa situação que você tem vivido, saia do seu lugar, vem aqui. Vamos cantar Confiar, né? Eu achei linda essa música na hora que cantou, eu falei que caía bem, mas tudo bem. Vocês escolheram. Se você quiser vir à frente, fala, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor, no seu altar, esse problema que eu estou vivendo. Vamos cantar uma canção, se você quiser vir à frente, pode vir, tá bom? A gente vai orar junto. Se quiser ficar no seu lugar também, a gente vai orar juntos por essas circunstâncias que nós temos vivido, né? Buscando a paz que excede todo entendimento.